A história que a gente vai desvendar hoje é, sem exagero, a da maior descoberta arqueológica do século XX. E ela começa como um bom mistério, sabe? Cheia de tesouros perdidos, negociações secretas e até uma pitada de espionagem. Pode parecer roteiro de filme, né? Mas a pergunta é essa mesma. Como é que uma simples cabra que se perdeu no deserto deu início a uma cadeia de eventos que trouxe à luz um manuscrito de 2000 anos de idade? Vamos entender como isso aconteceu. Para começar, a gente precisa ir para um lugar muito específico, a região do Mar Morto. Um lugar com uma beleza quase de outro planeta, super árido e com um clima tão extremo que acabou se tornando, sem querer, o guardião perfeito de um tesouro por milênios. E que tesouro era esse? O grande rolo de Isaías. E olha, não era um pedacinho, um fragmento. Era o manuscrito bíblico completo mais antigo já descoberto. Uma verdadeira cápsula do tempo, com todos os 66 capítulos do livro de Isaías ali, intactos, esperando numa caverna. Mas como algo tão antigo e frágil sobreviveu? A explicação para isso é quase um milagre da natureza, mas tem muita ciência por trás. A combinação da localização, a mais de 400 metros abaixo do nível do mar, o clima super seco e o fato de estar guardadinho num jarro de cerâmica selado, criou o cofre perfeito. Protegeu o couro da umidade e do tempo por séculos. E aí, depois de 2 milênios ali, quietinho, protegido, a descoberta não veio de uma grande expedição arqueológica toda planejada, não. Veio por puro acaso, uma daquelas reviravoltas do destino que mudam o curso da história. Tenta imaginar a cena. 1947, Mohamed El-Dibib, um jovem pastor beduíno, está procurando uma cabra que sumiu do rebanho. Ele vê uma fenda numa rocha e, talvez por tédio, sei lá, joga uma pedra lá dentro. E em vez do barulho de pedra com pedra, ele ouve um som diferente, de cerâmica quebrando. Curioso, ele entra e o que ele acha? Vários jarros antigos. Ele nem imaginava, mas um daqueles jarros guardava o grande rolo de Isaías. Pensa bem no que isso significa. Por 2000 anos, é difícil até de colocar em perspectiva, né? Enquanto impérios nasciam e desmoronavam, enquanto o mundo se transformava completamente, aquele tesouro estava lá, intocado, perfeitamente preservado. E é aqui que a história fica irônica. É quase inacreditável. Depois de 2 milênios de preservação perfeita, o primeiro dano de verdade aconteceu poucas semanas depois da descoberta. Um transporte sem cuidado, dentro de um saco de pano, foi o suficiente para quebrar a capa da frente do manuscrito. Uma crueldade do destino, né? E esse foi só o começo dos problemas. Porque a partir do momento em que o rolo saiu da segurança daquela caverna, ele entrou num mundo muito mais perigoso. Um mundo do comércio de antiguidades, da política e dos conflitos. O futuro dele, de repente, estava totalmente em aberto. E olha, tudo aconteceu numa velocidade alucinante. O pastor vendeu os rolos por uma merreca, menos de $100. O comprador, um antiquário conhecido como Kando, logo revendeu para o arcebispo sírio-ortodoxo Mar Samuel. Nisso, um arqueólogo israelense, o Sukenik, quase conseguiu comprar tudo. Mas não deu tempo. A guerra pela independência de Israel estourou e o rolo ficou preso no meio do conflito. Com um tesouro nas mãos, mas preso no meio de uma guerra, o arcebispo levou os rolos para os Estados Unidos, achando que lá seria mais fácil encontrar um comprador. Só que ele deu de cara com um problema que ele não esperava: a geopolítica. Nenhuma instituição americana séria queria se arriscar a comprar os rolos. E por quê? Porque era uma batata quente política. O Estado de Israel tinha acabado de ser criado, a região era um barril de pólvora, comprar os manuscritos significava se meter numa briga diplomática gigante sobre a quem eles pertenciam de verdade. Ninguém queria essa dor de cabeça. Parecia um beco sem saída. Foi aí que o arcebispo teve uma ideia, digamos, bem inusitada. E a solução foi essa aí, um simples anúncio de classificados no Wall Street Journal. É isso mesmo, um tesouro da humanidade sendo vendido na seção de diversos, como se fosse um objeto qualquer. Esse pequeno anúncio, no meio de tantos outros, mudou completamente o jogo. E claro que um anúncio desses não ia passar batido. Alguém importante viu. E aí começa o ato final dessa saga, uma operação secreta que parece mesmo coisa de filme de espionagem. E quem viu o anúncio? Ninguém menos que Yigael Yadin. Lembra do Sukenik, o arqueólogo que quase comprou os rolos anos antes? Yadin era o filho dele. Para ele, era uma questão pessoal. Mas ele tinha um problemão. Ele sabia que o arcebispo jamais venderia os manuscritos diretamente para Israel. A situação política não deixava. Então, ele precisava de um plano. E todo bom plano secreto precisa de um intermediário, né? Uma peça-chave.
Para essa missão, Yadin recrutou o acadêmico Harry Orlinsky, que assumiu o codinome de Sr. Green. Era ele quem ia negociar a compra sem revelar a identidade do verdadeiro comprador. O palco para o encontro final não podia ser mais apropriado. O cofre de um banco em Nova York. Imagina só, o Sr. Green lá dentro, com a missão de verificar se aqueles rolos eram mesmo autênticos. A tensão no ar devia ser palpável. Depois que ele confirmou que era tudo verdade, que os rolos eram autênticos, Orlinsky enviou a senha combinada por Yadin. E a senha era Lachaim. Em hebraico, significa a vida. Um final bem poético por uma jornada tão longa e cheia de incertezas. E o preço final do negócio? $250 mil. Uma fortuna para a época. E um salto absurdo se a gente pensar nos menos de $100 que o pastor beduíno recebeu lá no começo. No fim, o plano deu certo. A operação foi um sucesso. Em 1955, o primeiro-ministro de Israel pôde finalmente anunciar ao mundo que o tesouro, depois de uma jornada de quase uma década, estava em casa. A saga da aquisição chegava ao fim. Então, a jornada física do rolo, essa verdadeira odisseia, tinha terminado. Ele estava seguro. Mas e a jornada intelectual? Ela estava só começando. O que esse texto tão antigo podia revelar sobre o passado? Quais segredos ele guardava? Bom, essa é a história que a gente vai começar a desvendar na nossa próxima análise. Olá, estamos de volta para continuar nossa conversa sobre o grande rolo de Isaías. Na primeira parte, a gente explorou o conteúdo dele, as palavras. Agora, a gente vai olhar para ele de um jeito diferente, sabe? Como um objeto físico, um artefato que tem uma história de vida. E que história! Parece até começo de piada, né? Mas a resposta para essa pergunta, na verdade, resolveu um mistério que durou 70 anos. Mas calma. Antes de chegar nessa parte de investigação, vamos primeiro entender o tamanho, a dimensão física dessa peça. Pois é, antes de ser um texto, o rolo de Isaías era uma obra de engenharia, uma criação física monumental. Então, vamos mergulhar um pouco na anatomia desse gigante. Olha só esse número. 7 metros e 34 centímetros. Gente, é muito grande. Para ter uma noção, é mais ou menos a altura de um prédio de 2 andares. Imagina desenrolar tudo isso. É um documento simplesmente gigantesco para a época em que foi feito. E a fabricação dele é um show de habilidade. São 17 folhas de pergaminho, feitas de pele de animal, provavelmente ovelha, que foram costuradas, uma a uma, com fio de linho. E no texto, 54 colunas de hebraico, todas alinhadinhas por linhas guia que mal dá para ver. Um trabalho artesanal de primeira. Agora, vamos ao mistério. Durante décadas, os pesquisadores olhavam para aquela caligrafia e ficavam com uma pulga atrás da orelha. A escrita era tão, mas tão uniforme, que parecia ter sido feita por uma única pessoa. Mas será mesmo? Como uma pessoa só daria conta de um trabalho tão imenso? Por 70 anos, a conclusão era essa, um escriba só. O olho humano não conseguia ver nenhuma diferença. Aí, em 2021, a tecnologia entrou em campo. Pesquisadores lá da Universidade de Groningen chamaram um novo tipo de detetive para analisar o caso. Um que vê o que nossos olhos não veem. E esse detetive era uma inteligência artificial. Ela foi treinada para analisar o que a gente chama de assinatura muscular. Pensa assim. É como se fosse impressão digital da sua escrita. O jeito que os músculos da sua mão se movem para fazer cada letra é único. E a IA consegue ler isso. E o resultado foi incrível. A inteligência artificial achou uma mudança, bem sutil, quase imperceptível, mas estava lá, exatamente na metade do rolo. Era a prova definitiva que todo mundo procurava. Não foi um, foram 2 escribas. A coisa funcionou assim. O escriba A escreveu as primeiras 27 colunas. Aí, o escriba B assumiu e fez as outras 27. E o mais impressionante de tudo é que o escriba B imitou o estilo do primeiro com uma precisão, nossa, absurda. Essa habilidade toda nos diz algo muito legal sobre a comunidade que produziu o rolo. Para eles, a uniformidade do texto sagrado era a coisa mais importante. A obra era maior que o artista, sabe? O foco total era na mensagem e não em quem estava escrevendo. Mas a saga do rolo de Isaías não acaba na sua criação, não. A história moderna dele também é bem movimentada e, infelizmente, marcada por algumas tentativas de preservação que, bom, acabaram deixando cicatrizes bem feias. Vamos voltar para os anos 50. Nessa época, a ciência da conservação de artefatos ainda estava começando, era tudo muito novo.
E para consertar alguns rasgos no pergaminho, os estudiosos da época usaram uma solução que parecia genial, algo bem comum que muita gente tinha em casa. E essa solução caseira foi fita adesiva. Sim, fita adesiva comum. Uma decisão que na hora pareceu prática, mas que com o passar do tempo se mostrou um desastre completo e quase irreversível. A cola da fita foi se infiltrando nas fibras do pergaminho, sabe? Causou umas manchas escuras, deixou uma textura grudenta. Basicamente, a química da cola reagiu com a pele do animal. O estrago foi tanto que foram precisos décadas de um trabalho super delicado para remover a fita e tentar estabilizar o material. Mas ufa, felizmente, hoje em dia, o rolo de Isaías vive num lugar muito mais seguro. É um verdadeiro santuário de alta tecnologia, feito sob medida para proteger essa relíquia do tempo e garantir que ela sobreviva por muitas e muitas gerações. Esse lugar fica no Museu de Israel, e até a arquitetura dele é cheia de significado. Tem uma cúpula branca gigante que representa os filhos da luz e, em contraste, uma parede preta, simbolizando os filhos das trevas. É uma referência direta a outros textos que foram encontrados lá em Qumran. E lá dentro, o controle é militar. A temperatura fica cravada em 20 graus, a umidade entre 50% e 55%. E por que tanto rigor? Porque qualquer pequena mudança faz o pergaminho inchar ou encolher. E nesse movimento, a tinta, que tem 2000 anos, simplesmente se solta e cai. E por causa de toda essa fragilidade, o rolo original quase nunca fica em exibição. Acredita nisso? Para cada 3 meses que ele passa exposto, sob uma luz super fraquinha, ele precisa de pelo menos 9 meses de férias, descansando num cofre escuro e climatizado para se recuperar. Então, a gente pode dizer que a ciência conseguiu salvar o corpo do rolo de Isaías. O objeto está preservado, agora que ele está seguro, a gente pode se preparar para ouvir o que a alma dele, o seu texto milenar, tem a nos dizer. E é exatamente isso que a gente vai descobrir na parte final da nossa jornada. Chegamos à parte final da nossa análise sobre o grande rolo de Isaías. E agora a gente vai mergulhar no que faz dele algo tão, mas tão especial. Isso aqui não é só uma cópia antiga. É quase como uma versão do diretor da Bíblia, que revela um texto em plena transformação. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida para tudo. O rolo de Isaías nos dá uma espiadinha por trás das cortinas. Ele revela o processo fascinante de como um texto que moldou o mundo foi editado e interpretado. Bom, vamos começar pelo próprio pergaminho. Ele não é um objeto parado no tempo, de jeito nenhum. Ele tem o que a gente poderia chamar de personalidade, que mostra exatamente para que e para quem ele foi feito. Diferente do texto mais formal que a gente conhece, que é quase só com consoantes, o rolo de Isaías usa o que os estudiosos chamam de uma ortografia cheia ou popular. O que isso quer dizer? Que o escriba colocou um monte de vogais para ajudar na leitura. Isso mostra que não era um texto para ficar guardado de arquivo, mas sim um documento vivo, feito para ser lido em voz alta, para ser estudado e entendido pela comunidade. E, embora 95% do texto seja praticamente idêntico às versões que vieram depois, são aqueles outros 5% que guardam as surpresas. É ali que estão as diferenças mais fascinantes e com maior peso teológico. Então vamos em frente. Vamos dar uma olhada em como essas pequenas mudanças podem ter um impacto, assim, gigantesco. Nossa primeira parada é numa das profecias mais importantes e debatidas do livro de Isaías, a passagem do servo sofredor. Olha só essa diferença. A versão tradicional, o texto massorético, diz que o servo vai ver o fruto do seu trabalho. Mas o grande rolo de Isaías, e isso é confirmado pela Septuaginta, a tradução grega antiga, adiciona uma única e poderosa palavra, luz. Essa palavrinha, luz, muda tudo. Ela transforma uma passagem que fala sobre o resultado do sofrimento em uma afirmação bem explícita de vida após a morte, de ressurreição. É uma leitura tão poderosa que acabou influenciando até mesmo traduções modernas da Bíblia. Agora vamos para outra variante curiosa que mexe com uma famosa fórmula litúrgica usada há séculos e séculos. O clamor santo, santo, santo ecoa em sinagogas e igrejas até hoje. Mas neste rolo tão antigo, a análise da escrita sugere que o escriba pode ter escrito santo só 2 vezes. É um lembrete fascinante de que até as fórmulas sagradas, que parecem gravadas em pedra, já foram mais fluidas. A nossa última variante é talvez a mais surpreendente de todas.
Não é uma palavra a mais, mas versículos inteiros que estão faltando. Exatamente. No capítulo 2 de Isaías, a versão tradicional tem os versículos 9 e 10. Mas o grande rolo de Isaías simplesmente pula eles, como se nunca tivessem existido. Isso é um forte indício de que esses versículos podem ser uma adição posterior, que entraram no texto séculos depois. A gente está vendo em tempo real a evolução das escrituras. Agora, o que é realmente incrível neste rolo não é só o texto. São as anotações, os rabiscos nas margens, que revelam um propósito totalmente diferente para este livro. Ao lado de algumas passagens específicas, a gente encontra estes símbolos misteriosos. Seriam só erros ou correções? A pesquisa descobriu algo muito mais estratégico por trás deles. A análise acadêmica conseguiu decodificar essas marcas. O X é muito provavelmente a letra Tau do hebraico antigo. E a localização não é por acaso. Elas aparecem sempre ao lado de profecias sobre o Messias e o fim dos tempos. Funcionavam como um sistema de índice para marcar os temas mais importantes para a comunidade. E isso transforma o rolo de um texto religioso em um verdadeiro guia estratégico. A comunidade de Qumran se via como os filhos da luz, destinados a uma batalha final apocalíptica. Essas marcas eram um mapa deles, destacando as profecias que eles acreditavam que se cumpririam em sua própria época. Então, o que tudo isso quer dizer? A grafia diferente, as palavras alteradas, as marcas secretas. O que isso tudo realmente significa no final das contas? Essa frase resume tudo de um jeito brilhante. Se a Bíblia que temos hoje é a versão final, editada, que foi lançada nos cinemas, o grande rolo de Isaías é a versão do diretor. Sabe, com as anotações nas margens, com as cenas excluídas, mostrando todo o processo criativo para quem quiser ver. No fim das contas, este rolo é uma cápsula do tempo. Ele captura um momento em que as escrituras não eram um livro fechado, mas um guia de batalha vivo, adaptado por uma comunidade que acreditava estar vivendo às vésperas do fim do mundo. Ele nos mostra o processo, não apenas o produto final. A descoberta do rolo de Isaías mudou nossa compreensão da história da Bíblia. E isso nos deixa com uma última pergunta. Se um único pergaminho foi capaz de revelar tanta coisa, o que mais será que ainda está por aí, esperando para ser descoberto?